Olá, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Barreto, eu sou porta-voz do grupo A Cidade que Queremos, aqui de Jacutinga, e nós decidimos gravar esse vídeo para esclarecer algumas questões a respeito da nossa campanha e responder a algumas colocações dos vereadores em matéria veiculada na Gazeta de Jacutinga, sábado, a respeito dessa questão. Primeiramente, a gente quer falar sobre o que nos motivou a fazer essa campanha. A partir de um estudo que a gente realizou, a gente concluiu, com base em informações oficiais que qualquer cidadão pode verificar, a gente vai deixar um link aqui para que qualquer pessoa possa acessar e verificar a veracidade de nossas informações. A partir desse estudo, a gente concluiu que o custo de nossa Câmara de Vereadores é muito acima do custo das câmaras vizinhas. Isso em relação aos valores pagos aos vereadores. E então, a partir disso, a gente resolveu promover a nossa campanha com base em 3 demandas. A primeira reivindicação é o valor, obviamente, é baixar o valor do subsídio atual dos vereadores para a próxima legislatura. A segunda também é baixar o número de vereadores de 11 para 9. E a terceira é a criação de uma lei que estabeleça o reajuste vinculado dos agentes políticos ao dos servidores públicos. Pois bem, a primeira demanda nossa, a primeira reivindicação, ela visa, obviamente, uma economia aos cofres públicos e também visa inibir os indivíduos que colocam os interesses econômicos acima do interesse público. Ou seja, aqueles que investem grandes somas de dinheiro na campanha para se elegerem e obter um retorno mais à frente, acabando com isso, promovendo com isso uma campanha desleal, perpetuando uma prática cultural que é a compra e a venda de votos. Isso é um problema nocivo da nossa cultura política. E então a gente busca nivelar a concorrência e estabelecer um debate de ideias e de propostas e não uma campanha baseada no interesse. A medida de baixar 11 vereadores para 9, ela visa também a economia e visa também enxugar a Câmara Municipal, já que nos pareceu que a experiência dos 11 vereadores aqui em Jacutinga não foi muito satisfatória. Tanto que os vereadores, nas sessões que a gente tem acompanhado, têm reclamado muito do pouco tempo que eles têm para manifestar suas ideias, seus projetos, suas propostas. E então, além do recurso econômico, do valor econômico da economia que vai gerar, a gente busca enxugar a Câmara de forma a torná-la mais dinâmica. O argumento de que a representatividade seria reduzida não corresponde a uma lógica, pela simples razão de que a representatividade ela vai estar mais ligada à qualidade dos vereadores do que necessariamente à quantidade dos vereadores. Então, nesse sentido que a gente tem a convicção de que 9 vereadores é mais que suficiente para o nosso município. E a terceira medida, a nossa justificativa, é que ao vincular o reajuste do subsídio dos agentes políticos do salário dos servidores, a gente obedece ao princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. Em 2015, janeiro de 2015, houve reajuste dos agentes políticos em 6,23%, e em janeiro de 2016 houve novo reajuste aos agentes políticos de 11,28%. E os servidores não tiveram nesse período, só estão tendo agora uma votação em primeiro turno que já foi aceita, já foi aprovada, em pouco mais de 11%. Então, a gente quer que a solidariedade exposta pelos vereadores seja exercida também na prática, através de uma lei que não permita que só um reajuste e o outro não. Dito isso, a gente vai às considerações dos vereadores a respeito das nossas demandas ou das nossas reivindicações. O presidente foi o primeiro a se manifestar, mas a gente vai deixar ele por último, porque tem duas considerações dele que a gente quer
que a gente quer deixar para último, porque exige uma reflexão mais aprofundada a respeito das declarações dele. A respeito do valor do subsídio, o vereador Ricardo Henrique Panizzolo, o vereador Aguinaldo, a Estela, o Homero, principalmente, eles dizem que não é uma questão de redução ou aumento, sim de fixação. Isso é uma mera questão de palavras. A fixação, quem dá a fixação, quem estabelece a fixação dos salários dos vereadores, são eles próprios. Então, o vereador Ricardo Henrique Panizzolo diz que não depende da vontade dele, que ele não tem poder para mexer nisso. Ora, ele tem sim. Todos os vereadores têm, claro, autonomia para lidar com seus salários, evidentemente. Ou não dos seus salários, e sim da próxima legislatura. Então, não é nem uma questão de legislar em causa própria, como eles dizem. Então, é estabelecer a anuência é uma vontade popular que deseja que se baixe o valor desses subsídios a um patamar razoável. Também tem tido uma polêmica que diz que o valor do subsídio, como a gente fez esse estudo e propõe o valor do subsídio de vereadores, que se deve reduzir o valor do subsídio dos agentes políticos do executivo também. Não, a nossa campanha é só para os agentes políticos do legislativo, porque a gente só fez esse estudo e essa pesquisa e comparou somente com o legislativo. Do executivo a gente não tem um estudo que comprove, primeiro, que eles estão recebendo muito acima de um valor razoável e que esse valor, em comparação com as outras cidades, também estão muito acima. A gente fez uma pesquisa rápida, para você ter uma ideia, e a gente descobriu que o vereador em Itapira ganha R$ 5.200 e um secretário em Itapira ganha R$ 8.000, mais de R$ 8.000. Então, não há uma obrigatoriedade, a gente não quer baixar de um e baixar de todos, não. Por enquanto é só dos vereadores, ou dos agentes políticos do executivo exigem um maior estudo. Sem contar que o secretário ele tem que trabalhar em período integral, ele não ganha hora extra, algumas pastas o secretário tem que estar disponível praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele precisa ter uma qualificação, uma capacitação muito maior, ele não tem estabilidade, então pode-se objetar, questionar a qualidade, a qualificação, a competência de alguns secretários. Mas não dá por lei para estabelecer que cada secretário ganhe um valor enfim, a gente não tem estudo sobre isso e não pode firmar uma opinião baseado no conhecimento que a gente não tem. Então, essa história de que tem que baixar o salário do vereador, tem que baixar o do secretário, também não corresponde, porque a fixação do salário do vereador se dá por resolução. A fixação do salário dos prefeitos, vice-secretários, cargos comissionados, se dá por lei. Então, e não existe uma lei que obrigue a parear tudo. Então, que fique muito claro isso. Sobre a redução do número de vereadores, alguns vereadores aqui também dizem que isso é regido pela Constituição e que não tem como mudar. Tem sim. O número de vereadores estabelecido pela Constituição diz respeito ao teto. Então, há um movimento pelo país inteiro de se reduzir o número desses vereadores, muitas cidades têm reduzido. Águas de Lindóia, por exemplo, reduziu recentemente de 11 para 9. E a gente já deu justificativo por que a gente quer reduzir o número de vereadores. Então, é perfeitamente possível, sim, é uma questão de vontade política mesmo. Tem mais uma questão também que vários vereadores tocaram no assunto, que é importante frisar, é a respeito da destinação que eles dão ao dinheiro, ao salário que eles recebem. Vários deles admitiram na imprensa escrita que utilizam seu dinheiro para o assistencialismo. Bom, o vereador ele pode, é um direito dele fazer o que ele quiser com o dinheiro que ele recebe, evidentemente. Mas, ao alegar que, ao justificar o valor do salário com essa prática, eles incorrem num erro gravíssimo, que é o estímulo à perpetuação de uma prática que se chama clientelismo. O clientelismo, ele consiste em
prestar serviços ou dar coisas para a população, o eleitorado, os indivíduos que os procuram, e isso acaba gerando um vínculo de gratidão, um vínculo, né, de agradecimento mesmo, pessoal, e que vai ser refletido lá na frente. Quando, na realidade, isso a curto prazo parece muito benéfico, mas se olhar profundamente, isso tem uma consequência muito negativa. Por quê? O vereador, ao invés dele fiscalizar a Secretaria de Assistência Social, que é o órgão que tem a competência de cuidar dessas questões, ele acaba enfraquecendo esse órgão, não fiscalizando como deveria esse órgão, não sendo parceiro desse órgão como deveria, e acaba, por outro lado, também viciando o cidadão, fazendo o cidadão procurar o vereador, quando na realidade ele poderia e deveria até procurar o órgão responsável para o auxiliar em momentos de dificuldade. Digo isso porque a minha família é de baixa renda, nós temos um número social, nós nunca fizemos uso desse número social até agora, e tomara que não precisamos, mas se precisarmos, nós iremos à Secretaria de Ação Social, que é onde a gente já tem o cadastro e é onde a gente pode fazer valer o nosso direito se a gente vier a passar por momentos de necessidade e de dificuldade para manter a nossa subsistência. Então, cabe ao vereador levar essa pessoa, direcionar essa pessoa ao órgão, ajudar essa pessoa a se cadastrar e a receber o seu direito. Ah, mas daí poderão objetar de que os recursos não são suficientes, enfim, uma série de justificativas. Pois bem, então pega parte desse dinheiro dos recursos, fortalece a Secretaria de Ação Social e vá participar de maneira impessoal desse órgão, buscando projetos, estabelecendo projetos para captar recursos, fiscalizando a gestão desses recursos, cobrando do assistente social que, se porventura não estiver fazendo as visitas e não estiver fazendo o seu trabalho corretamente, que ele o faça, denunciando eventuais irregularidades. Então é esse que é o papel do vereador e não ficar prestando assistencialismo por meio dessa prática, né, que é um clientelismo. Então a gente quer deixar muito bem claro isso, de que esse não é um papel funcional do vereador, e essa prática cultural já vem de muito tempo, como eles mesmos alegam, que isso já, né, a população em geral, os contribuintes, eles concordam que isso é pernicioso à coletividade, principalmente em longo prazo. Uma outra, então, inclusive a respeito dessa questão do assistencialismo, o vereador Márcio Mariano de Godoy, ele admite que não acha certo. Tanto é que ele deixa esclarecido assim, na reportagem, que transcreve as falas dele, ele disse que ele fala, né, que ele presta serviço, que ele dá as coisas, que ele leva o carro e vai com as pessoas e tudo, para os lugares, e ele acaba confirmando que ele não acha isso certo, segundo ele. Mas primeiro nós temos que conscientizar a nossa população que um vereador não pode agir dessa maneira ou ter esse tipo de gasto. Então ele mesmo concorda que não está agindo corretamente. Nessa lógica, então, o que o agente político, no caso o vereador, deve fazer? Mudar de postura. Então, só assim, com essa mudança de postura perante o cidadão, é que poderemos conscientizar a população e induzi-la a exercer o seu direito e seu dever de maneira consciente. Ou seja, não há outra maneira. Então, justificar a utilização dos recursos com assistencialismo, ela não se sustenta por essa simples questão e por essas explicações que eu já dei. Vale ressaltar também uma manifestação do Carlinhos, do transporte. Ele diz que se o vereador ganhar pouco, ele vai se sentir desvalorizado e vai acabar ficando na mão do executivo. Porque o vereador, a partir do momento que ele não se sentir valorizado, não sentir que tem um bom salário, que ele está sendo pago para aquilo, ele vai perder a obrigação também que ele tem de fazer um serviço bem feito, ele vai acabar se vendendo para o prefeito,
ele vai acabar participando de algum esquema junto ao prefeito. Olha, isso são palavras dele, mas elas não encontram fundamentação lógica também, porque o indivíduo, a gente conhece e vê cotidianamente que há pessoas que recebem um salário extremamente irrisório, que mal dá para se manter e são extremamente honestas, tanto no setor público como no setor privado. Por outro lado, tem pessoas, tanto no setor público como no setor privado, que ganham rios de dinheiro e mesmo assim são extremamente corruptas. A gente sabe, tem notícia de todo dia aí, o Mensalão, o Petrolão, o Privataria, um monte de notícias que a gente tem ao longo da história de pessoas extremamente ricas e corrompidas. Então, o vereador ele pode se corromper com 1.000, com 2, com 5, com 10, com 15, é uma questão individual de valor pessoal de cada indivíduo e que não está necessariamente ligado à remuneração. Bom, o Homero Luiz Ardini falou dessa questão sobre a lei, né? E eu não sei se eu já falei sobre isso, você me desculpe se eu repetir. Os políticos tradicionais eles têm uma prática seguinte, que isso já é corriqueira, prestem atenção para vocês verem se não é verdade. Quando se trata de estabelecer salários para os políticos, para si, eles consideram geralmente o teto. Quando se trata de estabelecer salários para os demais, eles tratam de estabelecer e de justificar o piso. Então, é assim, para nós o piso, para nós o teto, para vocês o piso. E tudo está dentro da lei. Então, a nossa questão, principalmente, não é se é legal ou não. Se fosse legal, a gente estaria na justiça, a gente não estaria fazendo uma campanha dessa. A gente está questionando a moralidade desse valor, a moralidade dos privilégios que os políticos em geral têm. Então, essa é a questão principal da nossa campanha e o argumento de que é legal, está justo, não corresponde também a uma análise mais profunda da questão. Então, é isso que a gente tem a dizer a respeito. Vocês me perdoem se eu tiver repetido isso, porque são tantas coisas que talvez eu já tenha referido isso lá atrás e não tenha prestado atenção. Bom, o Valdeci Pereira, ele se manifesta a favor da campanha, assim como outros vereadores também, né, aprovaram a nossa iniciativa, podem até não concordar com o teor, mas a nossa iniciativa eles aprovaram, a gente acha bacana, porque a gente a questão não é pessoal com ninguém. Ele fala também que ele é a favor da redução de vereadores, ele não se manifesta a favor nem contra da diminuição, da fixação do subsídio num valor mais baixo, e ele também fala a respeito de baixar o salário dos vereadores com secretários. A gente já disse que isso a gente não concorda, não é alvo da nossa campanha baixar os salários dos secretários, prefeito, vice, dos cargos comissionados. Seria preciso um estudo mais profundo a respeito disso para a gente firmar opinião. Bom, agora, para finalizar, eu gostaria de tratar das declarações do nosso presidente da Câmara de Vereadores. Primeiramente, ele diz que se nós queremos moralizar o país, nós devemos começar de cima para baixo, ou seja, de presidente, vice, senadores, deputados. E hoje, ele diz que hoje isso seria impossível. Realmente, moralizar o país de cima para baixo hoje é impossível. Então, por que não moralizar de baixo para cima? Já que, tendo os vereadores o poder de moralizar, se estão querendo moralizar é porque está desmoralizado, não é isso? Então, se os vereadores têm a sua autonomia de fixar os próprios salários, por que não começarmos daqui da nossa cidade? Então essa é uma questão muito pertinente. A gente acredita que o país vai melhorar mesmo a partir dos municípios, moralizando os municípios, escolhendo melhor os nossos representantes, melhorando a qualidade dos nossos políticos aqui,
consequentemente a qualidade dos políticos lá em Brasília vai ser melhor também. Até porque os políticos que estão lá em Brasília são de todo o país. Eles estão concentrados lá, mas eles são de todos os países. Então eles pertencem a alguma cidade. E é nessas cidades que a população tem o poder até maior de atuar do que nós daqui queremos atuar lá em Brasília, queremos, com a nossa pequenez, mudar as coisas lá. Então a gente pensa em mudar as coisas aqui. Essa é a primeira questão. A segunda é que tanto ele como Marcos Tadeu, eles têm um comportamento que a gente até já esperava isso. Eles nos acusam de cutucar, de promover um terrorismo na cidade, nas palavras do presidente. Isso é óbvio que não corresponde à verdade, isso qualquer pessoa que pensa um pouquinho vai ver que isso é uma tática de ataque, quando alguém se sente pressionado nos seus interesses, há uma tendência natural a não querer justificar e sim querer atacar a parte que questiona, que contesta e que protesta nessa situação, no caso nós. Então a gente já até contava com isso. Inclusive, a gente quer deixar muito claro de que não é nada pessoal contra ninguém. A nossa campanha visa uma questão pública, a nossa discussão é aberta, com números, com informações abertas para quem quiser verificar, e a gente não está agindo na sombra, a gente não busca saber segredos pessoais das pessoas, não é essa a nossa intenção. Embora a gente já tenha conhecimento e a gente já presenciou tentativas de calúnias, né? Tentativas de prejudicar a nossa pessoa ou as pessoas do nosso grupo. Então a gente está sereno quanto à questão, a gente já esperava, a gente já sabia de certa forma, né? Porque isso é um comportamento natural daqueles que, ao se sentir prejudicado nos seus interesses, ao alguém combater os seus interesses, elas vão buscar revidar. Então isso é natural, a gente já esperava isso. Quanto a uma outra declaração dele, ele diz que nós devemos nos candidatar, filiar um partido político, eleger. A gente não precisa de nada disso para ter atividade política. A gente pode, como cidadão, e deve participar mais ativamente da nossa vida política. E é o que a gente tem feito, é o que a gente está fazendo. Então, essa questão de que não precisa ter um representante, só ele pode participar da política e falar sobre política, promover política e opinar e tudo. Não, isso para nós, a gente não pensa assim, e a gente tem o direito estabelecido na Constituição de que o poder emana do povo e ele pode ser exercido através de seus representantes, no caso do político, ou diretamente. Quando os políticos deixam de atender demandas da população, a população tem todo o direito de se manifestar, exigindo que essas demandas sejam atendidas. Por falar em Constituição, eu não entendi essa frase dele que diz: e outra coisa, é preciso respeitar a Constituição que diz que todo mundo tem o direito de ir e vir. Eu não entendi nada disso que ele está querendo dizer, se ele quiser se esclarecer, mas isso aqui está bem de um mês, na realidade, essa declaração. Por fim, ele diz que quem quiser, ele termina com a seguinte frase: quem quiser ver a minha situação financeira, é só ir à minha casa. Olha, a gente não tem o menor interesse de saber da vida pessoal de nenhum vereador, de quem quer que seja. A gente está discutindo uma questão pública, são recursos públicos envolvidos, e a vida pessoal do vereador não nos interessa, de qualquer que seja. E a nossa também não deve interessar, a nossa vida pessoal não deve interessar também aos vereadores ou a quem quer que seja. A gente está discutindo uma questão pública que está em discussão. E deve permanecer no campo dessas ideias, porque se partir para uma questão pessoal, o nível abaixa.
Então a gente não pretende entrar nesse nível de discussão, e sim na questão pública, que é o alvo da nossa campanha, diz respeito ao recurso dos nossos impostos, e nós, contribuintes, temos o direito sim de questionar, contestar e protestar contra uma distorção que atende a um privilégio que a gente entende que um salário de R$ 5.400 aqui em Jacutinga, para um vereador, é um privilégio. Por fim, a gente agradece a atenção, a paciência de você que está nos assistindo. A gente pede desculpas pelo vídeo ser muito longo, mas é que a gente queria deixar as questões muito claras, e também pedimos desculpas se em alguns pontos a gente se repetiu demais. Então, a gente continua com as listas pela cidade de assinaturas, a gente acolhe da melhor maneira e agradece até a adesão das pessoas a essa campanha, que não é nossa, é de todos. Vale frisar isso, que não é uma campanha só de um grupo de pessoas, ela atende uma demanda popular que já vem de muito tempo. As pessoas muitas vezes não sabiam desses valores, dessas informações, e quando ficam sabendo, até tomam um susto, porque desconheciam mesmo. Então, é isso. Se a gente, por um acaso, veiculou alguma informação equivocada, a gente tem tudo isso por escrito e com documentos oficiais. A gente pede desculpa se eventualmente cometemos um erro. A gente está disposto a retificar se caso isso ocorreu. E é isso aí. A gente agradece a atenção mais uma vez e um abraço a todos. Tudo de bom.